Prepare-se para uma história que o prenderá desde o primeiro instante. Antes de mergulhar nesta jornada comovente de redescoberta e força, pergunte-se: o que acontece quando as palavras cruéis de um marido empurram a sua mulher ao limite? Um insulto público pode transformar-se na faísca que reacende o verdadeiro espírito de uma mulher. Se está pronto para testemunhar uma transformação chocante e uma audaz recuperação da dignidade, então dê um gosto a este vídeo agora mesmo. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma outra história inspiradora. E diga-nos nos comentários. Adoramos saber até onde estas histórias viajam. Capítulo 1. O ponto de ruptura. Ricardo entrou no apartamento naquela noite com a sua expressão habitual, fria e distante, como se carregasse o peso de toda a cidade nos ombros. Ou, pelo menos, era isso que ele queria que os outros acreditassem. Valéria, que estava na cozinha a terminar o jantar, ouviu a porta a fechar-se com estrondo e soube instantaneamente que algo estava errado. Nos últimos anos, ela aprendera a ler os sinais. O tom cortante da sua voz, o som pesado dos seus passos e, pior de tudo, o silêncio sufocante que sempre precedia a sua fúria. «Valéria!» gritou ele da sala, sem sequer se dar ao trabalho de a cumprimentar ou perguntar pelas crianças, Mateus e Sofia, que brincavam no quarto deles. «Viste a fatura do cartão deste mês? Isto é o que ela chama ser cuidadosa com o dinheiro». O coração dela acelerou e a ansiedade invadiu-a. Não importava como ela respondesse. Sabia que ele usaria isso contra ela. Com um pano de cozinha ainda na mão, ela entrou cautelosamente na sala, onde Ricardo segurava o extrato com um olhar de puro desprezo. «Comprei alguma roupa para as crianças e algumas coisas essenciais para o apartamento», disse ela, tentando manter a compostura. Ricardo soltou uma gargalhada, mas não era de diversão. Estava carregada de sarcasmo e crueldade. «Essenciais? É isto que chamas? Estás a desperdiçar o meu dinheiro em quinquilharias e a agir como se fosse justificado». Deu um passo à frente, atirando-lhe o papel à cara. «Olha para isto. Uma loja de cosméticos? Achas mesmo que um creme facial vai consertar o que o tempo te fez?» Valéria sentiu-se como se a tivessem atingido. As suas palavras eram brutais, atravessavam-na sem piedade. Tentou responder, mas a sua voz era mal um sussurro. «Eu só queria cuidar um pouco de mim». «Cuidar de ti?» zombou ele. «Valéria, olha para ti. Achas mesmo que a maquilhagem e a roupa vão esconder no que te tornaste? Depois de 2 filhos, já não és a mulher de quem eu costumava ter orgulho. Agora, quando olho para ti, tudo o que vejo é alguém murcha». Virou-se atirando o papel para cima da mesa. «É por isso que vou levar a Sofia ao evento da empresa no sábado. Pelo menos ela sabe como se apresentar adequadamente em público». Valéria ficou ali congelada. Teria ele mesmo dito aquilo? A sua jovem assistente? As palavras repetiam-se na sua cabeça enquanto tentava processar a dor. «Tu? Não podes estar a falar a sério», murmurou ela com os olhos cheios de lágrimas. Ricardo, impassível, simplesmente encolheu os ombros como se não tivesse importância. Serviu-se de um uísque e continuou. «Valéria, ouve atentamente o que vou dizer. Já alguma vez te sentiste tão subestimada que quase acreditaste? Deixa-nos um comentário e partilha a tua experiência». A voz de Olivia interrompeu-a assim que Valéria parou de falar, prendendo a respiração. «Basta! Não podes permitir que esse homem continue a destruir-te. Não és um móvel na casa dele, nem uma decoração de que ele se cansou. És uma mulher extraordinária. Ouve-me.
extraordinária, e precisas de começar a acreditar nisso. Olivia, não é assim tão simples, replicou Valéria. O peso das palavras da sua amiga a oprimi-la. Embora no fundo ela soubesse que Olivia tinha razão. Tentar levantar-se depois de anos a ser derrubada sentia-se como mover montanhas. O seu coração doía com um peso familiar, uma espécie de desespero silencioso com o que se habituara demasiado com os anos. Cada vez que pensava em libertar-se, o medo enredava-se na sua determinação, como trepadeiras. Como seria a vida sem Ricardo? Sem as rotinas, embora dolorosas, que davam alguma estrutura ao seu mundo. Não é simples, admitiu Olivia. Mas também não é impossível. Pensa em ti, pensa nos teus filhos. O que lhes estás a mostrar se deixas que alguém te trate assim? Valéria, não és a sombra que Ricardo quer que penses que és. Ele tentou apagar a tua luz, mas ela ainda está lá. Só precisas de a deixar brilhar. As suas palavras tocaram fundo. Valéria sentou-se em silêncio, olhando para a mesa da cozinha com o olhar perdido. Recordou o início do seu casamento, quando estava cheia de ambição e confiança. Recordou como deixara o seu trabalho como designer gráfica para cuidar da sua família, acreditando que era a melhor decisão para todos. Mas com o tempo, Ricardo tinha despojado o seu mundo de alegria, substituindo-o por dever, crítica e silêncio. Certificou-se de que ela nunca se esquecesse de que não era suficiente. Recordou as inúmeras noites em que chorara em silêncio na casa de banho, enxugando as lágrimas com uma toalha para que as crianças não a ouvissem. A forma como as palavras de Ricardo se agarravam a ela. Palavras que lhe diziam que ela era menos do que se tinha tornado invisível. Ressaltavam mais alto nos momentos de inquietação. E agora, nesta mesa, algo dentro dela piscou. Um pequeno sussurro, mal audível, mas persistente. Talvez mereças mais. Valéria, ainda estás aí? Perguntou Olivia com suavidade. Estou aqui, respondeu ela com voz calma, mas firme. Ótimo, porque é isto que vamos fazer. Quero que te levantes, te olhes ao espelho e digas: eu mereço mais do que isto. Depois quero que penses no que te faz feliz, no que precisas. E neste sábado, quando Ricardo levar aquela rapariga ao evento do qual te desconvidou, quero que lhe mostres que ele não te pode apagar, que continuas a ser aquela mulher bonita, forte e segura de ti mesma. Entendido? Valéria permaneceu em silêncio por um momento. Algo na voz de Olivia acendeu uma pequena faísca dentro dela. Uma faísca que começou a queimar a névoa da dúvida. Imaginou-se de pé, não só em frente a um espelho, mas na sua própria pele. Conseguiria continuar a ser aquela mulher? Conseguiria voltar a acreditar em si mesma? Pela primeira vez em muito tempo, a ideia não lhe pareceu impossível. Se não necessária. Ou tentar, sussurrou ela, ainda insegura. Não, disse Olivia com firmeza. Não vais tentar, vais fazê-lo. E assim que o fizeres, verás que Ricardo não tem poder sobre ti. Tu escolhes quem és, não ele. Valéria terminou a chamada sentindo-se um pouco mais leve, embora o seu peito ainda lhe doesse. Mas as palavras de Olivia semearam algo dentro dela, uma semente de força. Tu escolhes quem és, não ele. A frase repetia-se na sua mente enquanto recolhia os pratos do jantar. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Valéria sentou-se em frente ao computador. Abriu um navegador e começou a pesquisar. Salões de beleza, tutoriais de maquilhagem, guias de estilo. Sentia-se nervosa, mas também um pouco emocionada. Cada clique era um pequeno ato de rebelião, um pequeno tijolo numa nova fundação.
No quarto ao lado, Ricardo roncava, alheio à mudança que começava dentro da sua esposa. Valéria fechou o portátil com um leve sorriso nos lábios. Ainda havia medo, mas pela primeira vez em anos havia algo mais poderoso: determinação. Não perca o resto da história. O que acha que Valéria fará a seguir? Partilhe as suas previsões nos comentários. Se está a gostar, não se esqueça de dar um grande gosto ao vídeo. Capítulo 2. A vingança de Valéria, mas não por muito tempo. Hoje, ele iria financiar a sua própria queda. Valéria ainda conseguia ouvir a voz de Ricardo da noite anterior. Olha para esta loja de cosméticos. Achas mesmo que um creme vai consertar o que o tempo te fez? A fúria subiu-lhe pelo peito como um fogo. Se ele realmente acreditava que ela não era suficiente, então ela mostraria o quão enganado ele estava. E se o mundo dele girava em torno de dinheiro, status e imagem, então o seu querido cartão de crédito estava prestes a tornar-se a arma para a sua própria lição. Com um sorriso irônico nos lábios, Valéria levantou-se, agarrou a sua mala e saiu porta fora. O C Centro Comercial. O El Corte Inglês, no coração de Madrid, vibrava com a energia matinal. Valéria entrou com determinação nos passos, focada num objetivo: reinventar-se. A sua primeira paragem, a alta costura. Moveu-se pelo corredor das boutiques com o coração acelerado, não com ansiedade, mas com uma emocionante mistura de desafio e intenção. Já não era a esposa calma e modesta que pisava com cautela os gastos por medo do julgamento de Ricardo. Não, hoje era algo completamente diferente. Os seus passos ressoavam com propósito. Cada passada uma rebelião silenciosa. Os escaparates imaculados refletiam uma mulher que, pela primeira vez em anos, entrava num espaço não para desaparecer, mas para ser vista. O cheiro a couro novo, perfumes caros e madeira polida infundia o ar com possibilidades. Este era o seu campo de batalha, e ela chegara armada com coragem e o cartão platina de Ricardo. Entrou numa das boutiques de designers mais exclusivas e foi recebida por uma jovem empregada, vestida na perfeição, que lhe ofereceu um sorriso polido. "Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la?" perguntou a empregada. Valéria respirou fundo, levantando o queixo, injetando uma confiança que não sentia há anos. "Preciso de um wardrobe completo", disse. "Vestidos, calças, blusas, tudo. E quero que cada peça chame a atenção." A empregada pestanejou surpreendida, mas rapidamente recuperou a compostura. Por aqui, acabamos de receber uma nova coleção que pode ser exatamente o que procura. Durante as 2 horas seguintes, Valéria provou vestidos elegantes que abraçavam a sua figura, blusas de seda que realçavam a sua tez e calças feitas à medida que lhe ficavam perfeitas. Com cada olhar no espelho, via como uma parte de si mesma regressava, uma versão há muito enterrada sob a constante desaprovação de Ricardo. Cada prova sentia-se como terapia. À medida que os fechos subiam e o tecido deslizava sobre a sua pele, ela não estava apenas a vestir um corpo, estava a reavivar uma alma. Observou como os seus ombros se endireitavam, o seu sorriso a tornar-se menos forçado, mais genuíno. Isto não era indulgência. Isto era uma recuperação. "Este vestido vermelho", disse a empregada, ajustando o caimento de uma peça esculpida à volta da cintura de Valéria. "Parece que foi desenhado só para si." Valéria virou-se para o espelho. O material abraçava-a como uma segunda pele e o vermelho vivo irradiava força e energia. Ela sorriu, genuinamente satisfeita. "Vou levá-lo, e o preto, o verde esmeralda e os saltos que combinam com cada um." Saiu da boutique com os braços cheios de luxuosos sacos de compras
e uma sensação que não sentia há anos: orgulho de si mesma. Mas ainda não tinha terminado. Não ia ignorar um único detalhe. O seu próximo destino foi uma sapataria de design. Moveu-se pelos corredores com determinação, selecionando saltos refinados e arrojados. Cada par sentia-se como uma declaração: eu sei valer-me por mim mesma. Eu posso caminhar com propósito. Escolheu estiletos de verniz preto, escarpins de veludo vermelho e saltos bela temporada, que combinavam com tudo. A empregada, claramente impressionada, sorriu enquanto registrava a compra. Tem um gosto excelente, senhora. Estes sapatos são simplesmente... uau, impressionantes! Valéria ofereceu um sorriso calmo e seguro. Obrigada, eu mereço. A sua voz não tremeu, nem sequer um pouco. A frase simples não foi proferida com arrogância. Carregava anos de dor tácita, de resiliência silenciosa e de uma calma recuperação de poder. Durante tanto tempo tinham-lhe negado até as mais pequenas indulgências. Cada par de sapatos sentia-se como uma peça de armadura, protegendo-a contra os anos de dúvida e erosão emocional. Com ainda mais sacos de compras na mão, saiu e dirigiu-se à peça final da sua transformação. O salão de beleza a que entrou era um dos mais exclusivos de todo Madrid. Valéria ouvira rumores sobre ele antes, mas nunca se atrevera a cruzar as suas portas. Agora empurrou-as sem hesitar. Foi recebida por uma stylist com um penteado curto e vibrante, que a recebeu calorosamente. Bem-vinda, senhora. O que podemos fazer por si hoje? Perguntou a stylist. Valéria sentou-se em frente a um espelho de corpo inteiro e respirou fundo antes de responder. Quero uma transformação, uma completa. Não quero que ninguém me reconheça quando sair daqui. Quero ser nova. A stylist sorriu, claramente energizada pelo desafio. Então veio ao sítio certo. Deixe tudo conosco. Enquanto a stylist reunia ferramentas e produtos, as mãos de Valéria descansavam no seu colo, apertadas por um momento antes de relaxarem. Havia vulnerabilidade no seu pedido, mas também coragem. Coragem para se livrar da casca a que fora forçada durante anos. Isto não era apenas uma mudança de visual, era uma declaração. Durante horas, Valéria entregou-se ao processo. Primeiro, trataram do seu cabelo com um condicionamento profundo. Depois vieram as tesouras, cortando com precisão, dando forma a um corte elegante e contemporâneo que emoldurava perfeitamente o seu rosto. Uma vez feito, aplicaram uma cor de tons quentes, dando ao seu cabelo um acabamento vibrante e luminoso. Depois, sentou-se com uma maquilhadora que trabalhou habilmente, delineando os seus olhos com tons intensos que aprofundavam o seu olhar, misturando sombras em tons terrosos que os faziam brilhar. Os seus lábios foram pintados de um vermelho arrojado e luxuoso. Confiança e poder num só traço. Cada pincelada sentia-se como um toque curativo. À medida que as cores floresciam no seu rosto, Valéria sentiu algo a desbloquear-se dentro dela. Uma versão de si mesma que pensou ter se perdido para sempre. O espelho já não era só vidro, era uma janela para um ser que finalmente estava pronto para recuperar. Quando Valéria se olhou ao espelho, mal reconheceu a mulher que a olhava fixamente. Sentiu-se como um renascimento. As suas mãos tremeram ligeiramente enquanto passava os dedos pelo seu novo cabelo. "O que acha?" perguntou a stylist. Valéria sorriu, e desta vez não era uma expressão hesitante ou tímida. Era o sorriso de alguém que conhecia o seu valor. Carol, é perfeito. No balcão, a recepcionista entregou-lhe o total com um sorriso alegre. Valéria entregou o cartão de crédito de Ricardo sem pestanejar.
Que pague pelo dano que causou, pensou. Naquela tarde, Valéria regressou à casa com os braços cheios de sacos. Os seus filhos correram para ela com risos e braços abertos, mas Ricardo não estava lá. Ainda estava no escritório, provavelmente a preparar-se para o evento do fim de semana, a desfrutar do seu tempo com Sofia. Valéria pousou os sacos no quarto e viu-se refletida no espelho. Pela primeira vez em anos, não viu alguém partida. Viu uma mulher forte e impressionante a recuperar a sua identidade. Antes de continuarmos, queremos saber de si. De que parte do mundo nos está a ver? Deixe-nos um comentário com a sua cidade ou país. Adoramos ver o quão longe estas histórias chegam. Capítulo 3. A Grande Entrada. O sábado finalmente chegou, trazendo consigo o tão anunciado baile da empresa de Ricardo. Valéria orquestrara cada peça daquele dia como um general a planear uma batalha, porque no fundo era exatamente assim que se sentia. Uma batalha. Não era apenas uma noite glamourosa. Era a sua oportunidade de demonstrar a Ricardo e a si mesma que não era a mulher derrotada que ele descrevera com as suas palavras cruéis. Ela era algo muito maior. Em casa, o ambiente estava tenso. Ricardo passara toda a manhã imerso em chamadas e mensagens de texto com a sua assistente Sofia, ultimando cada detalhe para a noite. Saiu cedo para ir buscá-la, sem sequer reconhecer Valéria ou as crianças. Ela viu-o sair pela porta com o seu habitual ar de presunçosa autossuficiência, completamente inconsciente do que se avizinhava. "Vemo-nos depois, Valéria", disse ele casualmente enquanto ajeitava a gravata em frente ao espelho da entrada. "E não esperes que eu te ligue. Estarei ocupado a noite toda, Valéria." De pé junto ao lava-loiças, fingindo estar absorta nos pratos, ela mal virou a cabeça. Mas, interiormente, um sorriso irônico desenhou-se nos seus lábios. "Não precisas de me ligar, Ricardo", pensou. "Ver-nos-emos muito em breve, e não estarás preparado?" Assim que Ricardo se foi, Valéria pôs-se em ação. Levou Mateus e Sofia para a casa de Olívia, que se oferecera com entusiasmo para tomar conta deles. "Pronta para a grande revelação?" perguntou Olívia com um sorriso brincalhão, pegando nas mochilas das crianças. Valéria assentiu, o peito a vibrar com uma mistura de nervosismo e antecipação. "Mais do que pronta", respondeu com calma determinação, e embora um leve brilho nos seus olhos insinuasse a sua vulnerabilidade interior. "Lembra-te do que te disse", lembrou-lhe Olívia. "Esta noite não é só sobre ele, é sobre ti. Estás a entrar na versão de ti mesma que sempre devias ter sido." Valéria abraçou a amiga com força. Depois de se despedir das crianças, regressou ao salão de beleza para os preparativos finais. Este era o seu momento de transformação completa. A equipa do salão recebeu-a como realeza. Assim que tirou o casaco, rodearam-na, trabalhando em harmonia para aperfeiçoar cada detalhe. O seu cabelo, agora penteado em ondas suaves e luminosas, caía com graça. A sua maquilhagem, retocada para a ocasião, intensificou os seus olhos e deu-lhe a aparência de uma mulher que sabia exatamente quem era. Quem? Finalmente, chegou a hora de deslizar para o vestido vermelho, que selecionara dias antes. Abraçava a sua figura com precisão, com uma fenda até a coxa que adicionava o toque certo de ousadia. Combinou-o com os estiletos de verniz preto que comprara. Elegante, imponente, Valéria parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. De pé em frente ao espelho de corpo inteiro, mal se reconheceu. Pela primeira vez em anos, viu a mulher que Ricardo tentara apagar. Uma mulher vibrante, radiante, cheia de vida e inegavelmente impressionante. Senhorita Valéria,
Parece absolutamente deslumbrante, disse uma das stylists, olhando-a com admiração. Valéria sorriu, e desta vez não era uma expressão hesitante ou tímida. Era o sorriso de uma mulher que conhecia o seu valor sem hesitar. Adoro, é perfeito. No balcão, a recepcionista entregou-lhe o total com um sorriso alegre. Valéria entregou o cartão de crédito de Ricardo sem pestanejar. Naquela tarde, Valéria regressou à casa com os braços cheios de sacos. Os seus filhos correram para ela com risos e braços abertos. Mas Ricardo não estava lá. Ainda estava no escritório, provavelmente a preparar-se para o evento do fim de semana, a desfrutar do seu tempo com Sofia. Valéria pousou os sacos no quarto e viu-se refletida no espelho. Pela primeira vez em anos, não viu alguém partida. Viu uma mulher forte e impressionante a recuperar a sua identidade. Antes de continuarmos, queremos saber de si. De que parte do mundo nos está a ver? Deixe-nos um comentário com a sua cidade ou país. Adoramos ver o quão longe estas histórias chegam. O amplo evento realizava-se num luxuoso hotel no centro de Madrid. As luzes do salão de baile brilhavam como estrelas, projetando um brilho quente sobre a elegante decoração. Uma suave música orquestral fluía pelo ar, adicionando um ambiente refinado. Os convidados, executivos, parceiros, funcionários de alto nível e os seus acompanhantes caminhavam pela passadeira vermelha em vestidos de noite e smokings, prontos para uma noite cheia de prestígio. Ricardo já tinha chegado, de braço dado com Sofia, que usava um vestido justo e curto que atraía muita atenção. Alguns dos colegas de Ricardo partilhavam olhares discretos, claramente desconfortáveis com a sua escolha de acompanhante. Mas Ricardo, como de costume, estava demasiado absorto em si mesmo para se aperceber. "Ricardo, como está a Valéria?", perguntou um dos sócios principais, o Sr. Guzmán, dando-lhe uma palmada nas costas. Ricardo ficou ligeiramente tenso, mas manteve um tom casual. "Oh, ela decidiu ficar em casa. Este tipo de momentos não são o forte dela." Riu-se, mas havia um brilho de desconforto nos seus olhos. Rapidamente, mudou a conversa para evitar mais perguntas. O que Ricardo não sabia era que Valéria já estava a caminho. Quando o seu carro parou em frente ao hotel, Valéria respirou fundo antes de sair. O motorista abriu-lhe a porta e, ao sair, a fenda do seu vestido vermelho deixava entrever as suas pernas a cada passo. Cada passo em direção à entrada fazia virar cabeças. "Quem é ela?", sussurrou um dos funcionários que ajudava os convidados com os casacos. "Sem ideia", respondeu outro, "mas parece saída de um filme." Os sussurros espalharam-se enquanto Valéria deslizava pelo hall do hotel, com o queixo erguido, os olhos em frente, completamente impassível aos olhares. Quando chegou ao grande salão de baile, as conversas silenciaram-se. Todos os olhares se voltaram para ela, cativados. Havia algo na sua presença, na forma como se movia, no poder da sua postura que exigia atenção. Ricardo estava de costas para a entrada, a rir-se de algo que Sofia dissera. Quando notou o silêncio repentino na sala, franziu a testa e virou-se lentamente, apenas para ficar imóvel. À entrada estava Valéria, com um aspecto de quem era dona do lugar. Os seus olhos arregalaram-se e a sua boca abriu-se em choque. Seria ela? Por um momento, ele não conseguiu acreditar no que estava a ver. Valéria parecia mais deslumbrante do que ele alguma vez se lembrava. Não era só a sua aparência. Era a sua compostura, a sua confiança, a inconfundível sensação de independência que irradiava dela. Esta não era a mulher que ele menosprezara durante anos. Estava transformada.
Ao lado dela, Sofia mexeu-se desconfortável. A atenção de que ela outrora desfrutara desvaneceu-se. Agora, cada olhar, cada sussurro, cada suspiro de espanto no salão de baile dirigia-se a Valéria. E raio, murmurou Ricardo baixinho. Valéria, completamente serena, entrou mais no salão de baile, ignorando-o por completo. Um dos sócios principais da empresa, o Sr. Guzmán, aproximou-se dela com um sorriso caloroso e carismático. Boa noite, senhora. Já nos conhecemos? Perguntou, claramente impressionado com a sua elegância. Valéria respondeu com calma segurança, estendendo a mão. Sou Valéria, a esposa do Ricardo. A expressão do Sr. Guzmán mudou de surpresa para genuína admiração. Bem, o Ricardo certamente tem escondido um tesouro. Por favor, acompanhe-me à mesa principal. A senhora merece ser o centro desta noite. Valéria aceitou o convite com uma graça que deixou Ricardo paralisado no seu assento. Enquanto caminhava ao lado do Sr. Guzmán, em direção à mesa reservada para a elite da empresa, todo o salão de baile permaneceu fixo nela. O ambiente estava eletrizado de tensão, e Ricardo podia sentir como o seu controle sobre a sua imagem, a sua autoridade, lhe escapava a cada passo que ela dava. Agora estava sentada entre as figuras mais poderosas da empresa, no centro das atenções da noite. Ricardo, ainda paralisado no seu assento, só podia observar o desmoronamento público de tudo o que ele acreditava controlar. A mulher a quem ele desdenhara, menosprezara e afastara durante anos, era agora quem dominava a sala. Os sussurros de admiração zumbiam pelo espaço e cada olhar admirador dirigido a Valéria sentia-se como uma adaga, cravando-se mais profundamente no orgulho de Ricardo. Sofia, que estivera a desfrutar da atenção há meros momentos, agora inquietava-se ao lado de Ricardo. O seu traje, antes ousado e chamativo, agora parecia berrante e inapropriado ao lado da sofisticação natural de Valéria. Inclinou-se mais perto de Ricardo, tentando atrair o seu olhar de volta. Ricardo, sussurrou ela, tentando sorrir, mas os olhos dele nunca deixaram Valéria, a sua expressão sombria de descrença e fúria mal contida. Um colega próximo inclinou-se e perguntou: Quem é ela? Nunca mencionaste a tua esposa antes. É extraordinária. Ricardo apertou o maxilar, forçando um sorriso rígido e artificial. Ah, essa é a Valéria, a minha esposa. Geralmente, ela não assiste a este tipo de eventos. Tentou soar desdenhoso, mas a tensão na sua voz traiu-o. O seu colega levantou uma sobrancelha, não convencido. Bem, talvez devesse. Tem mais presença do que qualquer outra pessoa nesta sala. Esse comentário atingiu Ricardo como uma bofetada. A sua compostura, o seu status, a imagem que ele cultivara cuidadosamente, tudo se estava a desmoronar à frente de uma sala cheia de testemunhas. Entretanto, Valéria continuava a sua conversa com o Sr. Guzmán e os outros convidados de alto nível na mesa. A sua risada era leve. Os seus olhos brilhavam com autoconfiança. Parecia que sempre pertencera ali. Incapaz de suportar mais, Ricardo levantou-se abruptamente do seu assento, ignorando o olhar desesperado de Sofia. Para onde vais? Sussurrou ela, mas Ricardo não respondeu. Caminhou diretamente para a mesa principal, onde Valéria estava sentada, ainda o centro das atenções da noite. Pareces estar a divertir-te, Valéria, disse ele com amargura, a sua voz tensa. Valéria levantou o olhar com serenidade, como se tivesse esperado pela interrupção. É o que parece, Ricardo. Obrigado por perguntar. A sua voz era suave, quase brincalhona, e atingiu-o com força. Podemos falar agora, insistiu ele, a sua irritação a aumentar com a calma dela. Antes que Valéria pudesse responder, o Sr. Guzmán interveio.
Ricardo, com todo o respeito, a Valéria parece estar a aproveitar a noite. Talvez pudesses esperar que terminasse. O seu tom era cortês, mas firme, não deixando margem para discussão. Os olhos de Ricardo apertaram-se. Desde quando é que o seu sócio de negócios lhe fala assim? Isto é um assunto pessoal, disse ele com rigidez, agarrando-se ao pouco controlo que lhe restava. Valéria, que se mantivera em silêncio, finalmente virou-se para ele com olhos firmes. Acho que o Sr. Guzmán tem razão, disse. Este não é o momento nem o lugar. Depois acrescentou com um tom frio. E além disso, não tenho mais nada para te dizer por agora. O peso das suas palavras silenciou-o por completo. Aquela frase, por agora, deixava claro que ela estava no comando agora. Ricardo ficou imóvel, os punhos cerrados, o maxilar tenso. Não lhe restava nada para dizer porque Valéria lhe tirara tudo. Não podia vencer esta batalha, nem aqui, nem agora. Valéria virou-se para o Sr. Guzmán, desconsiderando completamente Ricardo, que ficou de pé e foi forçado a retirar-se sob os olhares curiosos de toda a sala. Aquele regresso ao seu assento pareceu uma eternidade. Cada par de olhos no salão de baile era uma testemunha silenciosa da sua queda. Cada olhar um lembrete de que o poder que outrora exercera com tanta facilidade se evaporara numa só noite. Quando Ricardo regressou à sua mesa, Sofia tentou falar, mas ele silenciou-a com um gesto brusco da mão. Tinha o maxilar tenso e o rosto vermelho de humilhação. Mas para além da raiva, o que realmente o abalou foi o medo. Medo de ter sido exposto, não só como um homem que perdeu o controle, mas como um homem que nunca o tivera realmente desde o início. Valéria já não era a mulher submissa e complacente que ele outrora controlara. Tornara-se uma força, e ele não tinha ideia de como a deter. Ricardo estava a desmoronar-se. Nunca experimentara um golpe tão esmagador no seu ego e autoridade. Valéria, a mulher que ele submetera durante anos, não só lhe escapara das mãos. Agora irradiava uma confiança que o eclipsava à frente de todos os seus colegas. E o pior de tudo, ela estava a fazê-lo parecer fraco, pequeno, ridículo. Sentado à sua mesa, com os punhos cerrados, Ricardo tentou pensar. Como recupero o controlo? Mas não lhe vinha nada à cabeça. Cada velha tática, as suas palavras cruéis, a sua manipulação, o seu controlo, eram agora inúteis. Ela estava fora do seu alcance. A sua mente agitou-se, à procura de algo que pudesse restaurar o equilíbrio. Mas todos os pensamentos conduziam a um beco sem saída. Ele subestimara-a, e agora estava a pagar o preço. Sofia, ainda ao seu lado, tentou salvar o momento, balbuciando sobre a decoração e outros convidados, mas Ricardo não conseguia sequer olhar para ela. Tudo o que ela simbolizava, a sua juventude, a sua aparência, a imagem superficial que ele tentara criar, agora parecia vazio. Comparada com Valéria, Sofia parecia imatura, deslocada, sem sentido. De repente, ele viu-a não como um acessório para alimentar o seu ego, mas como um símbolo de tudo o que era superficial e fugaz. Enquanto Valéria agora se erguia como algo real, sólido e completamente fora do seu alcance, incapaz de suportar mais a humilhação, Ricardo levantou-se de novo. Não deixaria que Valéria continuasse a miná-lo, não à frente de todos. Ele confrontá-la-ia, mesmo que isso significasse criar uma cena. Valéria estava imersa numa conversa com o Sr. Guzmán e os outros convidados quando sentiu Ricardo a aproximar-se. Desta vez, encontrou os seus olhos. O seu olhar era calmo, mas inflexível. Ela não se abalou. "Valéria!" disse Ricardo bruscamente. "Temos de conversar." Agora o Sr. Guzmán levantou uma sobrancelha claramente irritado.
Ricardo, já abordamos isto antes. A Valéria está ocupada. Isso não tem nada a ver contigo, Guzmán, retorquiu Ricardo. Mas o Sr. Guzmán não se mexeu. Antes que a tensão pudesse aumentar, Valéria interveio. Está bem, Sr. Guzmán. Levantou-se com graça, copo de vinho na mão. A sua compostura não vacilou. Se o Ricardo quer conversar, estou disposta a ouvi-lo. Ricardo soltou um forte suspiro, aliviado por finalmente captar a sua atenção. Mas antes que pudesse mover-se para outra sala, Valéria acrescentou: Aqui mesmo está bem. Não há nada que o Ricardo tenha para dizer que não possa ser dito à frente de todos. O seu tom era firme, os seus olhos desafiavam-no a continuar. Se Ricardo queria um confronto, ela dar-lhe-ia, mas nos seus próprios termos. As pessoas na mesa moveram-se desconfortáveis. Ninguém queria interferir, mas ninguém desviou o olhar também. Todos estavam visivelmente interessados no que estava prestes a acontecer. Ricardo, encurralado pelo seu próprio ego, não teve mais remédio senão aceitar a condição. "Queres mesmo fazer isto aqui?" perguntou ele entre dentes, tentando pressioná-la a recuar. Valéria devolveu-lhe um sorriso frio e inabalável. "Foste tu quem insistiu em falar, Ricardo. Estou a ouvir." Continua. Ricardo olhou em volta. O peso de cada olhar no salão de baile assentava sobre os seus ombros. Já não havia fuga. "Bem", murmurou ele, a sua voz tensa. "Que raio tentas demonstrar, Valéria? Por que é que vieste assim, só para arruinar a minha noite? Isto é uma vingança infantil?" Valéria tomou um gole casual do seu vinho, a sua expressão imperturbável. "Arruinar a tua noite?" replicou com ironia mordaz. "Não, Ricardo, não vim aqui por ti. Vim por mim, porque acabei de esconder-me. Acabei de ser invisível. Esta noite queria lembrar-te e lembrar-me a mim mesma exatamente quem sou." Ricardo cerrou os punhos com fúria. Estava a perder a vantagem e sabia-o. "E achas que isto te faz ficar bem?" retorquiu, a sua voz a subir. "Achas que entrar aqui como se fosses a dona do lugar te transforma numa espécie de rainha?" "Valéria, estás a fazer figura de parva." Um silêncio pesado seguiu-se. As suas palavras caíram como uma bofetada, mas Valéria não se abalou. Permaneceu serena, calma, inamovível. "Figura de parva", repetiu suavemente. "É isso que pensas, Ricardo? E não me surpreende. Sempre foste bom a rebaixar-me, não és?" A sua voz não era alta, mas atingiu com precisão laser. "Durante anos tu ridicularizaste-me, tu menosprezaste-me, fizeste-me sentir que nunca era suficiente. Mas não esta noite. Esta noite, Ricardo, tu já não me controlas." As suas palavras ondularam pela sala como um trovão. As conversas pararam. As cabeças viraram-se. Ricardo ficou sem fala pela primeira vez, com a boca ligeiramente aberta, procurando uma réplica e não encontrando nenhuma. "Sempre tiveste medo que alguém descobrisse quem realmente és", continuou Valéria, aproximando-se, o seu tom nítido e firme. "Um homem que tem de esmagar os outros só para se sentir poderoso. Mas esta noite, todos veem a verdade. Todos te veem a ti." Ricardo sentiu o chão a escapar-lhe de debaixo dos pés. Nunca na sua vida se confrontara de forma tão direta, e muito menos à frente dos seus colegas e pares. Procurou à procura de algo, qualquer coisa para dizer, mas não lhe vinha nada à cabeça. Valéria tinha-lhe tirado toda a ilusão, toda a camada de controlo, e não lhe restava defesa. Finalmente, Valéria tomou um último gole do seu vinho e pousou o copo suavemente sobre a mesa. Olhou para Ricardo com um sorriso sereno. "Obrigada por me convidares esta noite, Ricardo. Foi bastante esclarecedor." Dito isto, virou-se e regressou ao seu assento, deixando Ricardo imóvel, humilhado,
derrotado, exposto. Enquanto Valéria retomava a sua conversa com o Sr. Guzmán e os outros, Ricardo ficou ali por mais um momento, com o seu orgulho estilhaçado, antes de se virar em silêncio e sair do salão de baile. Não disse uma palavra. Não olhou para trás e deixou Sofia sentada sozinha à sua mesa, desconfortável, confusa e abandonada. Naquela noite, enquanto a música tocava e o riso enchia a sala, Valéria soube que recuperara algo que Ricardo tentara quebrar durante anos: a sua dignidade, a sua voz e, o mais importante, a sua liberdade. O que achas do confronto da Valéria? Acreditas que o Ricardo aprenderá a lição? Conta-nos a tua opinião nos comentários e partilha este vídeo para inspirar mais pessoas. Capítulo 4 – O caminho para a liberdade. Valéria acordou na manhã seguinte no quarto de hóspedes da casa de Olívia. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas suaves e o som distante dos seus filhos a brincar na sala arrancou-lhe um sorriso gentil. Dormira em paz, sem tensão, sem medo, sem Ricardo. Pela primeira vez em anos, sentiu-se ingrávida, como se um pesado fardo tivesse sido retirado dos seus ombros. Sentada na cama, Valéria fechou os olhos brevemente, revivendo os momentos da noite anterior. A sua entrada poderosa, a reação atônita de Ricardo e as palavras que proferira sem tremer. Nunca se imaginara capaz de o confrontar tão publicamente, mas fizera-o e prevalecera. Agora, com a mente clara, Valéria soube que isto não era apenas uma vitória pessoal. Era um ponto de viragem, o começo de algo muito mais permanente. Levantou-se, lavou o rosto e olhou-se ao espelho. O que viu refletido não era a mesma mulher de há alguns meses. O seu cabelo, ainda penteado da noite anterior, emoldurava um rosto cheio de propósito. A velha incerteza nos seus olhos desaparecera, substituída por determinação. Agora havia fogo, havia força, havia uma mulher que finalmente conhecia o seu valor. Na cozinha, Olívia esperava-a com uma chávena quente de café e o seu habitual sorriso amável. Bem, como se sente a estrela da noite passada esta manhã? Perguntou Olívia, deslizando outra chávena. Valéria sentou-se à mesa e envolveu as mãos à volta da chávena, saboreando o calor. Sinto-me livre, disse com um sorriso calmo, mas seguro. E pronta. Olívia levantou uma sobrancelha. Pronta para quê? Valéria tomou um gole, depois olhou diretamente para sua amiga nos olhos. Pronta para acabar com isto. Vou pedir o divórcio. Olívia pousou a sua chávena com um suave baque, surpreendida. Tens a certeza? Mais do que nunca, respondeu Valéria sem perder o ritmo. A noite passada não foi só sobre confrontá-lo, foi sobre acabar com isto. Para sempre. Ricardo tem me menosprezado durante anos, Olívia. Tem me tratado como se fosse descartável, algo que ele podia controlar para depois deitar fora quando lhe convinha. Mas isso acaba agora. Já não sou aquela mulher. Olívia olhou-a em silêncio por um longo momento, deixando as palavras assentarem. Depois, um sorriso de orgulho espalhou-se lentamente pelo seu rosto. Essa é a Valéria que eu sempre soube que estava lá. Valéria estendeu a mão por cima da mesa e apertou suavemente a mão da sua amiga. Obrigada por tudo, Olívia, por cuidares de mim, por cuidares das crianças, por me lembrares quem eu realmente sou. Não conseguiria fazer isto sem ti. A sua voz tremeu ligeiramente. Não por fraqueza, mas pela avassaladora gratidão que lhe invadiu o peito. Esta era a primeira vez em muito tempo que se sentia verdadeiramente vista. Não me agradeças, disse Olívia com um tom caloroso, mas firme. Só me prometas que nunca mais te vais perder a ti mesma.
Valéria assentiu, e nos seus olhos não havia dúvida, nem hesitação. Não havia volta a dar. Mais tarde, naquele dia, Valéria regressou à casa com as crianças. Enquanto conduzia, a sua mente estava serena. Sabia que o que se seguia não seria fácil, que Ricardo resistiria. Mas também sabia que estava pronta. O silêncio dentro do carro não era pesado, era pacífico. E cada olhar para os seus filhos no espelho retrovisor lembrava-lhe porque tinha de se manter forte. Pela primeira vez em anos, ela não tinha medo. Quando chegaram, as crianças correram alegremente para os seus quartos, a rir e a brincar, enquanto Valéria entrava na sala. Ricardo estava lá, sentado no sofá, colado ao seu telemóvel. Tinha a testa franzida e parecia exausto, ainda claramente afetado pela noite anterior. Levantou o olhar quando ela entrou. Então finalmente decidiste voltar para casa, disse com sarcasmo, deixando o telemóvel sobre a mesa. Divertiste-te a brincar a esposa fugitiva em casa da tua amiga enquanto eu limpava o teu pequeno espetáculo, respondeu Valéria ao seu tom com calma indiferença. Ricardo, temos de conversar. Ele pestanejou, surpreendido pela sua compostura. Conversar sobre o quê? Ela sentou-se em frente a ele, a postura direita, a voz inabalável. Vou pedir o divórcio. As palavras não tremeram. Foram medidas e fortes, proferidas como um veredito, não uma pergunta. As palavras atingiram como um soco. Ricardo olhou para ela como se não entendesse. O que acabaste de dizer? Ouviste-me? Replicou Valéria. Quero o divórcio. Isto acabou. Ele soltou uma risada seca e amarga. Perdeste a cabeça, Valéria. Depois de tudo o que te dei, depois de todos estes anos, vais mesmo deitar tudo a perder? Tudo! Não estou a deitar nada a perder, disse ela. Foste tu que fizeste isso, Ricardo, quando escolheste degradar-me, quando puseste o teu orgulho e imagem acima da tua família. Tu terminaste isto há muito tempo. Eu só estou a oficializar. Ricardo levantou-se, passeando pela sala como um animal enjaulado. Estás a exagerar. O que aconteceu ontem à noite foi só um mal-entendido. Eu estava zangado, é tudo. Sabes que não quis dizer nada com isso. A sua voz quebrou-se em desespero, mas os seus olhos traíram-no. Ele sabia que as desculpas eram fracas e, pior ainda, ineficazes. Tropeçou nas palavras, tentando encontrar algo que funcionasse. Valéria levantou uma mão para o silenciar. Não me des desculpas. Não estou aqui para isso. Estou aqui para te dizer que isto vai resolver-se, mas já não nos teus termos. Vamos fazer isto nos tribunais. A expressão de Ricardo endureceu. O que estás a dizer? Conheço os meus direitos, disse ela claramente. Tenho direito à metade de tudo. A casa, as poupanças, tudo. Podes lutar, mas não vou recuar. Acabei de deixar de permitir que me humilhes. Ricardo cerrou os punhos ao lado do corpo. O seu maxilar apertou enquanto lutava para conter a sua raiva. Então agora também és especialista em leis, Valéria? Ricardo zombou amargamente. De onde saiu esta versão tua? Valéria levantou-se lentamente, olhando-o diretamente nos olhos. Veio da dor que me causaste. Veio das noites em que chorei até adormecer por causa das tuas palavras. Veio dos anos em que passei a acreditar que não era suficiente. A sua voz não tremeu. As suas costas estavam direitas, o queixo levantado, não por desafio, mas porque finalmente entendia o peso que carregara durante tanto tempo e acabara de o carregar. Deu um passo à frente. E agora, Ricardo, aquela mulher partida que deixaste para trás está de pé e prometo-te que nunca mais voltará a cair. Cada palavra caiu como um veredito final.
Ela não estava ali para debater, estava ali para declarar. As suas palavras ressoaram com força. Ricardo ficou parado, olhando para ela, tentando impor domínio, mas foi inútil. Ela já não era a mesma mulher. Isto vai resolver-se nos tribunais, repetiu Valéria com calma. E não me importa quanto tempo demore, vou garantir que obtenho tudo o que me é devido. E tu? Vais aprender o que significa tratar as pessoas como lixo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Ricardo abriu a boca, mas nada saiu. Ela tinha lhe tirado até a sua última arma, a intimidação. Sem dizer mais uma palavra, Valéria virou-se e caminhou para o seu quarto, fechando a porta atrás de si. Exalou profundamente. Uma mistura de finalidade e libertação invadiu-a. Recuperara o seu poder e não o perderia novamente. Ricardo permaneceu imóvel no sofá, atordoado por tudo o que ela dissera. As suas palavras ecoavam na sua cabeça. Nunca mais vais usar-me como capacho. Isto vai resolver-se legalmente. Vais aprender que não podes tratar as pessoas da forma como me trataste a mim. Pela primeira vez na sua vida, Ricardo estava verdadeiramente perdido. Sempre tomar as decisões, sempre ditar as regras. Mas agora, o jogo tinha mudado e ele já não tinha o controlo. As paredes da casa que outrora governara agora pareciam estranhas. Cada canto ressoava com uma sensação de derrota, da qual não podia escapar. De repente levantou-se e dirigiu-se furioso para o seu escritório, batendo a porta. Imediatamente começou a fazer chamadas. A sua primeira chamada foi para um amigo advogado, mas a resposta não foi o que ele queria ouvir. Ricardo, disse a voz do outro lado sem rodeios. Se a Valéria levar isto a tribunal, estás em apuros. Ela tem todo o direito à metade de tudo, especialmente se usaste finanças conjuntas para despesas pessoais. Ricardo ficou em silêncio. A realidade começava a instalar-se. Toda a sua valentia, todos os seus anos de manipulação, tudo se estava a desmoronar. Valéria não estava a mentir. E pior ainda, estava informada. Naquela noite, Ricardo deu voltas e voltas na cama enquanto Valéria dormia profundamente, em paz, ao seu lado. Isso enfureceu-o mais do que qualquer outra coisa. Como podia ela estar tão calma? Como podia ela já estar em paz, como se tivesse ganho? Mas no fundo, Ricardo sabia a resposta. Por que ela ganhara? Na manhã seguinte, Valéria acordou cedo como de costume, mas desta vez algo era diferente. A sua energia estava focada, centrada, forte. Preparou o pequeno almoço para Mateus e Sofia, ajudou-os a vestir-se e a prepararem-se para a escola, enquanto Ricardo permanecia trancado no seu escritório, evitando-a por completo. Assim que as crianças foram embora, Valéria sentou-se na sala com uma pasta na mão. Lá dentro estava tudo o que reunira nos últimos dias: extratos bancários, avisos legais, registros financeiros. Valéria tinha tudo perfeitamente organizado numa pasta sobre a mesa de centro. Cada página era prova, cada detalhe um passo em direção à liberdade. Agora tinha o controlo, e pela primeira vez na sua vida, esse controlo não parecia coragem emprestada, parecia conquistado, tangível, irrefutável. Quando Ricardo finalmente saiu do seu escritório e viu Valéria sentada ali, com aquela pasta aberta à sua frente, sentiu imediatamente que se aproximava do confronto. "O que é aquilo?" perguntou bruscamente, apontando para a pasta. Valéria olhou para ele, completamente imperturbável. Tudo o que preciso para o divórcio. A sua voz não tinha amargura, apenas um facto, tão inabalável como o chão sob os seus pés.
O maxilar de Ricardo apertou-se. A frustração o invadiu-o. Vais mesmo seguir com isto? Entendes o que estás a fazer? Valéria cruzou as pernas lentamente, o seu tom firme. É exatamente o que estou a fazer. Estou a recuperar a minha vida com ou sem a tua cooperação. O seu olhar nunca vacilou. Penetrou em cada desculpa vazia que ele pudesse estar a preparar. Ricardo zombou, procurando uma forma de recuperar o controlo. E o que pensas que vais conseguir com isto? Dinheiro? Vingança? Valéria, achas mesmo que vais sair disto melhor do que já estás? Ela olhou para ele com inabalável determinação. Não se trata de dinheiro ou de vingança. Trata-se de respeito. Trata-se de nunca mais permitir que ninguém me trate da forma como tu o fizeste. Isto não é para te castigar, Ricardo. É para me libertar de ti. Cada palavra caiu como um veredito final. Ela não estava ali para debater. Estava ali para declarar. As suas palavras ressoaram com força. Ricardo ficou parado, olhando para ela, a tentar encontrar algo, qualquer coisa, que lhe desse a vantagem novamente. Mas o poder mudara, e ele podia sentir como lhe escapava ainda mais a cada respiração que ela dava. E as crianças? Perguntou finalmente, agarrando-se a uma vantagem. Queres destruir a família deles? Vais arruinar as suas vidas, Valéria. Ela nem se abalou. A única coisa que estou a destruir é o exemplo que lhes estavas a dar. Não permitirei que cresçam a pensar que é normal que uma mulher seja desrespeitada ou que um homem tenha o direito de dominar a vida de alguém. Eles ficarão bem, porque agora têm uma mãe que sabe o seu valor. O seu tom continha aço, não rancor. Agora estava a lutar por mais do que por si mesma. Ricardo ficou mudo. Nos dias seguintes, Valéria começou a tomar medidas reais. Reuniu-se com uma advogada que a guiou por todos os aspectos do caso. A advogada confirmou o que ela já suspeitava. A sua queixa era sólida. Os seus direitos estavam intactos. Também começou a consultar uma terapeuta, algo que adiara durante anos. Precisava de processar o dano que Ricardo lhe fizera, não só legalmente, mas emocionalmente. Não estava apenas a lutar nos tribunais, estava a sarar. Camada por camada, estava a livrar-se da dor até que só restou a força. Cada escolha, cada reunião, cada passo que dava era parte de um plano maior, o seu renascimento. E Ricardo, ele estava a desmoronar-se. Caminhava pela casa como um fantasma, atormentado pela realidade de que já não tinha as rédeas. O silêncio que costumava castigá-la, agora castigava-o a ele. Cada vez que via Valéria de pé, a mover-se com uma calma certeza, uma tempestade desatava-se dentro dele. Fúria, medo, incredulidade. Não a podia deter. Agora sabia-o. Ainda assim, uma noite, ele tentou novamente. A sua voz mais suave desta vez, controlada, calculista. Valéria, começou Ricardo. Não podemos consertar isto só entre nós? Sem advogados, sem tribunais. Não temos de transformar isto numa confusão pública. Vamos tratar disso discretamente. Valéria olhou para Ricardo diretamente nos olhos, sem rastro de hesitação no seu olhar. Uma solução discreta, repetiu lentamente. Queres dizer manter tudo em silêncio e escondido, como sempre preferiste? Não, Ricardo. Já não. Isto não vai ser um segredo, porque não tenho nada a esconder e tu também não devias ter. O maxilar de Ricardo apertou-se. Estava a ficar sem ângulos e ele sabia-o. O que ganhaste com isto, Valéria? Perguntou, quase desesperado agora. Ela levantou-se da sua cadeira, pegou na pasta de documentos e deu-lhe um último olhar antes de caminhar para o seu quarto.
Consegui algo que nunca entendeste, disse ela em voz baixa. Consegui a minha liberdade. Dito isto, saiu da sala, deixando Ricardo sozinho para enfrentar a verdade. Tinha-a perdido para sempre e não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. O que achaste da jornada da Valéria? Identificas-te com a sua luta pela liberdade? Deixa o teu comentário e subscreve para mais histórias que te vão inspirar. Conclusão significativa. O legado de Valéria. Através da jornada de Valéria, há algo que toda a mulher deve recordar. O teu valor não é determinado por mais ninguém. Não permitas que as palavras cruéis, a humilhação ou a crítica apaguem a tua chama interior, porque dentro de ti reside uma força que pode levantar-te, mesmo nos momentos mais sombrios. Ser mãe, dona de casa ou seguir qualquer caminho que escolhas não te torna menor. És capaz, valiosa e digna de respeito. Ninguém tem o direito de te fazer sentir pequena, seja pela tua aparência, pelas tuas escolhas ou pelos teus sacrifícios. O amor e a autoestima começam contigo. As relações tóxicas e o abuso emocional, sejam públicos ou privados, nunca devem ser normalizados ou tolerados. Se alguém tenta derrubar-te ou fazer-te sentir indigna, lembra-te disto. Não precisas de ninguém para validar o teu poder. Mereces respeito, dignidade e amor. E se alguém tenta esmagar o teu espírito, deves saber isto. Podes levantar-te novamente, porque a força que existe em ti não pode ser destruída. Não estás sozinha. Procura apoio. Conhece os teus direitos. Rodeia-te de pessoas que te elevem e te apreciem. Nunca te contentes com menos do que mereces. Como Valéria, tens o poder de recuperar a tua vida, reconstruir a tua confiança e redescobrir a mulher extraordinária que sempre foste. És poderosa, és valiosa, és suficiente. É assim que a história termina. Ou talvez comece de novo, não achas? E se ainda estás aqui, se ainda estás a ver ou a ler até este exato momento, então talvez, só talvez, algo na jornada de Valéria tenha tocado o teu coração de uma forma silenciosa, mas poderosa. Se for esse o caso, tira um momento comigo agora. Vejamos isto não apenas como uma história, mas como algo que podemos levar para as nossas próprias vidas. A transformação de Valéria não foi apenas sobre vestidos vermelhos ou entradas dramáticas. Foi sobre redescobrir a sua autoestima. Foi sobre atravessar o fogo e perceber que podia sobreviver sem pedir permissão. Epicteto disse certa vez: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Valéria recuperou a sua liberdade, não lutando contra Ricardo com raiva, mas assumindo o seu poder com graça. Quantas vezes ficamos em silêncio só para manter a paz? Quantas vezes nos convencemos de que estamos demasiado partidas, demasiado tarde, cansadas demais para recomeçar? A história de Valéria lembra-nos que a cura começa no momento em que dizemos: chega. Lembra-te, a cura não é barulhenta, nem sempre é dramática. Às vezes é uma decisão calma à mesa da tua cozinha, um sussurro que diz: eu sou suficiente. Marco Aurélio escreveu: tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos externos. Percebe isto e encontrarás força. Se esta história te tocou, por favor, dê like a este vídeo, partilha-o com alguém que possa precisar e subscreve o nosso canal. Há mais histórias como esta à tua espera, mas lembretes de que, mesmo quando a vida tenta apagar a tua luz, tu continuas a ser a chama. Obrigado de verdade por estares aqui. És importante. E a tua história ainda não terminou. Vemo-nos na próxima.